Estamos na unidade 3 da disciplina Imunologia. Muito bem, nós falamos aqui desde a introdução, né, fazendo uma linha cronológica, falamos um pouco sobre imunologia, a introdução, né, a imunologia, falamos já da imunidade inata ou a imunidade natural, né, destacamos algumas células importantes que naquele momento é a primeira linha de defesa. E nós dissemos que naquele momento da imunidade natural ou inata, ela prepara, na verdade, o nosso sistema imune para reconhecimento, já que teve um primeiro contato. Via de regra é assim, eu falo de primeiro contato, mas ela sempre vai estar ali pronta para defender, mesmo que num segundo momento, algumas células dessa de primeiro contato elas estarão ativas. A diferença é que já se teve uma exposição inicial, né, ou ela já entendeu como funciona aquele mecanismo, aquele antígeno, e naturalmente, por isso chama inata, naturalmente ela já aciona uma resposta, uma nova resposta. Só que essa nova resposta, ela vai vir através da imunidade adquirida, certo? Então, a gente chama de imunidade adaptativa. Fica até mais fácil para você gravar. Por quê? É uma adaptação. Ou seja, tive lá atrás uma imunidade natural, a partir dela eu vou me adaptar. Então, este processo a gente vai chamar de imunidade adquirida ou adaptativa. Muito bem. Então, diferente da imunidade natural, essa aqui, essa adquirida, ela é mais específica, faz sentido, sabe por quê? Primeiro, porque se ela já teve a primeira exposição lá na imunidade natural, inata, agora ela já é mais específica porque ela já entende com que ela está lidando. Por isso, é mais fácil. Ela já possui uma memória, ela já tem fragmento de um vírus, uma bactéria, um parasita, do que for. Ela já tem um fragmento, tá? Estou falando de via geral, ok? Ela já tem parte deles, né? Então essa resposta fica melhor, mais rápida, mais específica quando tem uma segunda exposição. Por isso, faz sentido também você pensar no processo de vacina, não é? Então, até comentei, olha, vacina da gripe, né? Eu comentei lá atrás. A gente toma a vacina da gripe exatamente por esse motivo. Quando nós somos expostos novamente a um vírus, ou a gente tem contato com ele, se a gente tomou a vacina, já tivemos um fragmento. Funciona como uma imunidade inata, né? Ela já teve o contato, numa segunda exposição, vai ser mais rápido a nossa defesa, não vai gerar todo aquele processo que leva, muitas vezes, a processos inflamatórios agudos lá na imunidade inata. Tá certo? Bom, quais características importantes precisa que você grave aí da imunidade adquirida, ok? Então estamos falando da segunda imunidade. Ela é mediada primeiro por linfócitos B e linfócitos T. Esses dois linfócitos são importantes nessa imunidade. As principais propriedades são especificidade, porque cada linfócito reconhece um antígeno específico, que eu falei lá atrás, um pouquinho sobre isso, que tem lá como fosse chave fechadura, né? As coisas se ligam aonde precisa se ligar. Então, quando é que eu vou atuar com o linfócito T e quando é que eu vou atuar com o linfócito B na imunidade adquirida, né? Diversidades. Ela é capaz de reconhecer vários antígenos, né? Memória. Produz anticorpos. Então, na imunidade, já que depois do primeiro contato, né, da primeira exposição, já se produz anticorpos na imunidade adquirida, ela já tem memória. Né? Lembra do lance da exposição? Teve exposição, agora vou ter memória já a partir daqui. Por isso que é mais rápido. Então, os linfócitos vão começar a produzir, né, anticorpos de uma maneira acelerada. Né? Então, ela é uma resposta importante. E na adquirida também ela tem tolerância, um grau de tolerância, por quê? Ela não reage contra as estruturas próprias, seria um autoantígeno. Existem condições específicas, a gente chama de autoantígeno, em que o sistema imune começa a se autoatacar. Então, mas aqui, de maneira saudável, o indivíduo saudável, ele não tem esse problema, porque o sistema mesmo se autorregula, não levando por esse lado, a não ser que exista patologias específicas ou desencontros do sistema genético ou outros que podem levar a esse processo aí. Bom, de maneira geral, a gente entende que a imunidade adquirida vai ter mediadores importantes, como o linfócito T e linfócitos B. Vou falar do linfócito T já rapidamente, né? Os linfócitos T, eles têm algumas características, né?
No seu material aí, tem uma figura que eu coloco lá para você, que ela mostra ali da onde vêm os linfócitos, tá certo? Os linfócitos, então, ele vem de células específicas, né? Essas células lá são as células linfóides, lá da medula óssea tem as células linfóides. As células linfóides vão produzir os linfócitos especificamente, ok? O T e o B, tá? Então depois você dá uma olhadinha no seu material, que lá tem um desenho, estou olhando aqui o desenho, só para ilustrar para você que neste desenho aí do seu material, tem lá uma linha, né? Onde mostra, né, uma cascata ali de células, né, da medula óssea, né? A gente vai das células progenitoras para baixo, vem produzindo várias célulazinhas na sequência. Essas células que você deve ter estudado em biologia celular, né, até a gente chegar aqui nos linfócitos, ok? O T e o B. Então, falando aqui do T, o linfócito T, eles vão ter receptores específicos, né? São os receptores de linfócitos T, a gente vai chamar de TCR, né? Que seria a mesma coisa de falar que é um receptor de linfócito T, ok? Então, esses receptores específicos, eles atuam, eles reconhecem antígenos, né? Apresentados por algumas moléculas específicas, como, por exemplo, o MHC, o complexo de histocompatibilidade, que eu vou falar, não se preocupe, vou falar mais sobre ele daqui a pouquinho, tá? Os linfócitos T, então, vão ter características importantes aqui. Vão atuar como T auxiliares, tá? Que é o CD4, né? É o TCD4, né? Que vão ali coordenar respostas imunes, né? Dos linfócitos B com macrófagos. Então, eles vão ter essa linha ali, importante de conexão, tá? Vão apresentar também características como citotóxicas, que são os linfócitos T citotóxicos, é o CD8, então é o TCD8. Esses linfócitos têm uma característica que é destruir mesmo, tá? Células infectadas ou células tumorais, ok? E também nós vamos ter uma característica do linfócito T que é a regulação, tá? Essa regulação ela vai acontecer para controlar a resposta imune, né? Evitar ali as reações autoimunes. Por isso é aquele equilíbrio que eu falei para vocês, que ele não produz autoantígeno, na verdade, né? Então ele vai ter, ele vai obter características, né, como auxiliar, citotóxico e regulador. Então essas três são características importantes dos linfócitos T. É importante você lembrar disso, né? Tanto é que algumas patologias, doenças, né, como algumas leucemias, a gente vai ver alterações nos linfócitos, né, principalmente nos linfócitos T, né? Nos hemogramas, quando a gente vê infecção viral, a gente vê também, né? Não são todos os casos, mas em muitos casos de infecções virais, os linfócitos T estão elevados, né? Eu falo assim porque tem organismos que não vão apresentar. Por exemplo, eu já vi muitos casos da dengue, né? O vírus da dengue, dependendo do sorotipo, o DENV1, DENV2, DENV3 ou 4, o paciente não apresenta elevação de linfócitos, né? Especificamente não tem linfocitose, não aparece. Porém, o paciente está com a plaqueta lá embaixo, né? Por conta do ataque do vírus, né? Um processo ali. Mas ele não apresenta diretamente um grau elevado de linfocitose. Muito bem, ou aumento dos linfócitos. Agora falando dos linfócitos B. O linfócito B, ele é importantíssimo também, né? Não só o tema como o B, mas ele é fundamental, sabe por quê? Porque toda vez que a gente fala gerar memória, a gente está falando dele. Ele é quem produz os clones de linfócitos. Ele vai ter uma ação efetora específica ao produzir esses clones para atacar ali, né, ou para sinalizar o linfócito B, para sinalizar, né, as células, né? Ao fazer isso, ele consegue gerar para nós fragmentos, ele consegue gerar apresentação. E isso vai ser chamado aqui de anticorpos. O que é isso, anticorpos? Os anticorpos são memória, é a memória que existe, né? Ou seja, tecnicamente, são proteínas produzidas a partir do linfócito B. A partir da ação do linfócito B, a gente vai ter uma produção de proteína. Essa proteína, que a gente chama de imunoglobulinas, as imunoglobulinas, que na verdade são proteínas, né? Elas vão ter essa característica de carregar ali a memória.
Então, garante para nós imunidade duradoura. Então, veja só, quando você toma uma vacina, por exemplo, a gente está falando de gripe, né? Você toma a vacina da gripe. Recomenda a gente anualmente fazer o reforço, não é isso? Muito bem, quando faz o reforço por que durante um ano eu não fico tomando todo mês a vacina? Porque quando eu tenho contato com aquele sorotipo, aquela cepa, né, específica, eu tenho ali, então, fragmentos, né, do vírus e ela vai me gerar uma duração, né, daquele específico tipo, pelo menos por um ano, certo? Então vai ter uma ação mais duradoura ali da imunidade. Se eu tiver um novo contato depois da vacina, já vai estar regulado, porque eu tenho anticorpos de memória. A gente vai conhecer agora classes desses anticorpos. Vou chamar os anticorpos aqui de imunoglobulinas, certo? Então, você já ouviu falar, provavelmente, IgM, IgG, IgA, IgE, IgD, certo? De grosso modo, na Covid, a gente teve muito essa situação, que fazia lá, a pessoa testava positivo. Testou positivo, mas nos testes apresentava lá IgG, positivo para SARS-CoV, Covid-19. Só que no teste aparecia IgG, né? Lá no soro teste lá aparecia IgG, ou seja, o paciente já apresenta aqui uma imunoglobulina, ou seja, um anticorpo sérico circulante, né? Que confere uma proteção já para aquele vírus, ok? Para aquela cepa de vírus. Então, ou seja, você teve memória, tá? Tem uma outra imunoglobulina, que a gente vai chamar aqui de IgM, ela é uma imunoglobulina primária. Então, veja só aqui, quando há uma infecção imediata ali, que está gerando o linfócito B, que começa a gerar memória, já na imunidade inata, né? Começa a acontecer lá o ataque e tal, que vai apresentar isso para os linfócitos, né? Então já faz aquela transição. Quando chega aqui na adquirida, ele também gera de fase aguda, a gente vai ter uma imunoglobulina chamada IgM, ok? Então não confunda aqui, aqui é fase aguda, o IgM. O IgG é fase de memória, tá certo? Então, e aí tem outras, tem IgA, que está presente no leite materno, saliva, né? Nas secreções, são proteínas ou anticorpos de defesa que estão geradas ali. O IgE contra parasitas, né, alergias. Então é comum às vezes a gente ver no hemograma do paciente alérgico, né, que tem crise alérgicas, né, a gente vai observar aumento de um tipo de leucócitos lá, né, que são leucócitos interessantes, quando a gente sabe que o IgE dele, as imuglobulinas estão altas, porque está atacando algum componente ali, né, parasitário, por exemplo, ou uma alergia, a gente vai ver aumento de eosinófilos lá. Aí a gente consegue fazer correlação, se a gente for fazer um teste mais apurado, né, a gente vai ver que o IgE dele também está elevado, né, então tem correlações que a gente consegue fazer, né. Muito bem, e a gente tem o IgD, que quando ativa o linfócito B, tem uma imunoglobulina chamada IgD. Ela também participa na ativação de linfócito B, mas ela fica com um teor quantificado bem mais baixo, tá? A gente colocou aí no seu material o desenho, tá? De tudo que eu falei, desde o IgM, do IgG, do IgE, do IgA e do IgD, tá? Os anticorpos ou imunoglobulinas, ele tem ali alguns formatos bem específicos e interessantes, tá? A grande importância dessas immunoglobulinas, que a gente sempre cita aqui, é que elas têm a capacidade, né, de memória muito boa e uma firmeza muito boa. Por isso que confere velocidade e resposta adequada, específica. Então você vai ver lá o formatinho deles e a maneira que eles têm de responder. Eu chamo mais a atenção sua aqui, primeiro, da resposta ali mais imediata, mais específica, né? Da IgM, da imunoglobulina de fase aguda, certo? Essa imunoglobulina, IgM, por que ela tem uma resposta muito boa, muito rápida, quando o paciente estava lá, infectou com Covid, quando faz o teste, o IgM vai lá para cima. Essa imunoglobulina aumenta de forma bem rápida. Por quê? Porque ela consegue partir para a linha de ataque muito rápido, ela consegue formar várias ligações de IgM junto, que a gente chama de pentâmeros, né? Vários pentâmeros, ou seja,
5 anticorpos juntos formam um pentâmero. Esses pentâmeros têm uma capacidade muito rápida de fazer ali clones e se ligar muito rápido. Então faz com que a gente consiga detectar isso nos exames, né? Você vai ver no desenho ali que tem o IgM e ele tem um desenho diferente dos outros, tá bom? Só para fazer um adendo aqui para você compreender, tá certo? Então, falando ainda aqui, só para concluir essa ideia, né? Os linfócitos T são importantes e os linfócitos B também. A gente viu que os linfócitos T, eles atuam ali para fazer serem auxiliar, né, no processo imune, mas eles também atuam de maneira direta, fazendo o quê? Eliminação. Eliminação é uma ação citotóxica, ou seja, ele é tóxico para as células infectadas com vírus, por exemplo. Mas ele também tem uma função de regulação contra doenças autoimunes, ou tumores, por exemplo, né? Então, e os linfócitos B têm aqui a obrigação de trabalhar gerando anticorpos, tá certo? Então, e reconhecer ali vários antígenos livres. Além disso, ele também pode apresentar antígeno. O linfócito B tem um momento que ele pode apresentar, além de gerar anticorpos, ele também pode apresentar o antígeno. Para isso, a gente viu que os linfócitos T têm os TCRs, que são receptor de célula T, e também o linfócito B tem um receptor de células B, ok? Que seria os BCR. Então, por aqui eu concluo a unidade 3 e nos vemos na próxima unidade.